Criar aplicativo com Cloud Code em 2026 é a pior coisa que você poderia fazer. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você consegue realmente monetizar todo o conhecimento gerado pela inteligência artificial e não ficar fora de tudo isso. O que está acontecendo com muitos empresários é eles desenvolverem uma série de soluções, mas não ter a mínima ideia de como monetizar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você cria uma oferta e faz todos os ajustes necessários para conseguir ganhar muito dinheiro. Tem muita gente, cara, construindo empresas bilionárias usando inteligência artificial, mas para isso depende de uma série de passos simples que você vai assistir durante esse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus, o pessoal me chama de Matuta. Aqui na FunSales, que é a empresa que eu sou sócio, a gente já conseguiu gerar para os nossos clientes mais de 500 milhões de reais. Durante toda a minha trajetória, eu já faturei mais de 60 milhões de reais. Então, eu sou empresário há pouquíssimo tempo, né? Mas a gente já conseguiu ter um resultado bem significativo graças a alguns conceitos e fundamentos que você acha aqui nesse canal também. Então, se você não me segue ainda e não é inscrito no canal, aperta aí e se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não adianta você criar um aplicativo se você não tem para quem vender. Então, primeira coisa que é importante falar é que muitas vezes quando a gente olha para o mercado de inteligência artificial, de fazer aplicativos com inteligência artificial, a gente pensa que está todo mundo fazendo. Geralmente quem está na bolha pensa nesse tipo de coisa. E é interessante deixar claro que, na verdade, todo mundo está fazendo mesmo. Cara, meu sócio, que nunca pensou em ser programador na vida, está desenvolvendo soluções muito legais até internamente para a empresa. Então quem vai conseguir se destacar? Vão ser aquelas pessoas que conseguem fazer um bom marketing, conseguem se utilizar de bons canais para conseguir ter um resultado muito significativo. E tem uma outra crença também que o pessoal geralmente tem, que é só construir que vai vender. Isso não é verdade. Se você não tiver um bom marketing, não envelopar muito bem, você vai ter uma frustração na real, né? Você vai construir um negócio, talvez por meses, construir um bom produto e no final você vai fazer igual o que o Érico Rocha fala, do marketing de esperança. Vai esperar e ninguém vai comprar. Então você precisa realmente ter uma estrutura para conseguir fazer com que a venda desse produto aconteça. A real é que criar aplicativo ficou muito simples e muito fácil. A maior parte dos aplicativos, na real, não tem uma boa usabilidade, mas apesar disso, cara, ele é funcional. A pessoa consegue fazer aquilo que ela gostaria de fazer. E a maior parte das pessoas não tem o conhecimento necessário para conseguir fazer um bom produto também, né? Mas tirando todo esse ponto de lado, porque a pessoa pode fazer um produto maravilhoso e ainda assim não vender nada, o ponto central aqui do vídeo é entender que, apesar da facilidade ser muito grande, vai fazer com que a pessoa compre de você não é a forma como o teu produto é construída, ou alguma feature que o teu produto tem, né? Algum tipo de coisa que o teu produto tem a mais, por exemplo, num gateway de pagamento, colocar uma forma diferente de pagamento. Vai fazer com que a pessoa ela compre de você, ou seja, tua cliente, é justamente como que ela consegue encaixar isso dentro de um gap criado na própria mente dela. Toda vez que a gente vai criar algum tipo de oferta aqui na FunSales, seja uma oferta de serviço, uma oferta de aplicativo, ou então uma oferta de algum tipo de produto, a gente sempre se preocupa em conseguir entender onde que está a lacuna do mercado e a gente consegue de alguma forma encaixar. Essas empresas entenderam o exato diferencial para conseguir construir um software de IA. Para você ter uma ideia de aplicativos que tiveram muito sucesso, aqui no Brasil mesmo, teve uma empresa que é a Adapta, não sei se você conhece, Adapta.org, do meu amigo lá, o Max. Até veio aqui presencialmente, vou deixar uma foto aqui do Max. Cara, os caras estão faturando mais de 100 milhões de reais por ano, graças a uma inteligência artificial, um software, né, que eles agregam uma série de outras inteligências artificiais e tem uma solução super legal para empresas que são empresas de médio porte, empresas de pequeno porte também, que querem colocar as inteligências artificiais dentro das próprias operações. E eles conseguiram, graças a ter um bom marketing desde o dia zero, crescer a empresa que tem 2 anos num nível avassalador, né? Eu participei de uma imersão recentemente lá com eles lá da Adapta, eles abriram, né, os números e os caras estão faturando mais de 200 milhões de reais. Aí faturaram 200 milhões de reais nos primeiros 2 anos, agora estão faturando em mais e tem possibilidade de uma série de outras coisas para conseguir crescer, sabe? Existe um plano audacioso para conseguir chegar num faturamento bilionário, graças a utilizar a inteligência artificial com o marketing da forma correta. A minha equipe também selecionou aqui alguns cases, por exemplo, da Bolt.new, que ela bateu 4 milhões de dólares em ARR em novembro de 2024. A Lovable, que você deve conhecer também, que é de um engenheiro do ChatGPT, que chegou a 10 milhões de dólares receita anual em fevereiro de 2025, menos de 6 meses após o lançamento como Lovable. E tem um caso 3 também, que é da Rose, é uma planilha com IA integrada, que foi construída para analistas e times de dados que já usam Excel e Google, mas precisam de alguma automação sem depender de um desenvolvedor. Então o cara ele cresceu para 500 mil usuários, levantou 16 milhões de dólares em rodada da Série A nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o mercado de investimento é muito diferente daqui do Brasil, mas é legal a gente tomar isso como referência, porque esses investidores nos Estados Unidos agora estão olhando muito para isso e geralmente eles estão enxergando uma possibilidade de haver lucro no futuro. Aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Ninguém quer pagar pelo seu app de IA. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu converso muito com o meu sócio Igor, que é um cara que agora está num braço que a gente vai ensinar agora sobre geração de demanda, inteligência artificial, que é no braço dos super funcionários, que em breve você vai saber também
outras notícias sobre a questão de que inteligência artificial por inteligência artificial acaba não gerando tanto lucro. Lá nos anos 2000, teve uma bolha muito grande, ou seja, uma grande quantidade de investidores que investiam em muitas empresas somente por elas terem o .com. Só por elas serem uma empresa que está na internet, o cara achava que a empresa ia bombar e ia crescer muito. E agora está acontecendo a mesma coisa com investidores dentro do Vale do Silício com relação a empresas na bolha agora de inteligência artificial. Então, só por ter IA, cara, a galera já está investindo muito dinheiro. E nem sempre uma empresa que só por ter inteligência artificial vai conseguir chegar num faturamento muito grande, né? Mas pelo FOMO gigantesco, né? Pelo medo de perder, que o FOMO é o medo de perder, as pessoas estão querendo investir a maior parte do dinheiro delas em soluções de inteligência artificial, acreditando que no futuro essas empresas vão ter lucro. A OpenAI, o próprio Claude, que é da Anthropic também, eles não têm um lucro contábil, cara. Os caras, eles estão rodando meio que no negativo com o dinheiro de investidor e estão crescendo a empresa. Mas existe uma forma de conseguir usar a inteligência artificial e conseguir ter muito lucro, que é você conseguir usar a IA para aumentar a eficiência daquilo que você já faz no dia a dia. Então, só coloquei aqui um parênteses para que a gente consiga entender que, cara, tem como usar IA e melhor do que usar a IA é você conseguir entender como usar a IA para produzir um novo produto, usar a IA para conseguir melhorar o produto que você já tem hoje, porque a partir disso você consegue ter um aumento de eficiência gigantesco. Então, como uns estão ganhando tanto dinheiro com isso, enquanto outros estão só perdendo tempo? O ponto principal é que a maior parte dessas empresas, elas não ganharam dinheiro somente porque elas eram inteligências artificiais, mas sim porque elas criaram uma oferta que para o investidor pareceu ali uma oferta surreal. Eles também usaram, é claro, da narrativa de ter inteligência artificial para conseguir captar um pouco mais de dinheiro, mas os caras acertaram a oferta antes de escalar. Mesma coisa que da Adapta, né? Eles começaram bootstrap, colocando dinheiro do próprio bolso e conseguiram crescer o que cresceram. Então, existe essa possibilidade, se você for bom, de criação de canal e de conseguir fazer uma boa captação de usuários. Para de perder tempo criando app de inteligência artificial. O que garante a venda é a oferta. Por que a oferta ela é tão importante, né? Porque geralmente as pessoas, elas constroem aplicativos pensando principalmente na usabilidade delas mesmas e não pensam ali em como construir um aplicativo para conseguir ter algum tipo de usabilidade ou que ela consiga ser encaixada dentro da realidade de alguém para garantir que a pessoa vai conseguir usar aquele aplicativo todos os dias da vida dela. É importante quando você vai construir uma oferta, pensar sempre no ponto A, que é onde a pessoa que é o teu cliente ideal está, depois no ponto B, que é onde a pessoa gostaria de chegar, e colocar a tua solução, o teu aplicativo, o teu serviço entre uma ponte, entre onde a pessoa está para onde ela pode chegar. Quanto mais essa ponte entre o ponto A e o ponto B se torna clara, mais fácil fica da pessoa te contratar. Quanto mais você consegue mitigar risco, ou seja, você pega os riscos que existem ali, da pessoa sair do ponto A e chegar ao ponto B e consegue adicionar no teu produto, mais caro você pode cobrar. O aplicativo é só um modelo de produto que funciona muito bem, mas se o aplicativo consegue resolver um problema de uma pessoa que está no ponto A e está frustrada com aquilo e consegue fazer com que ela chegue ao ponto B, você pode ter certeza que se você vender da forma correta para essa pessoa, esse vai ser um aplicativo campeão. O primeiro filtro que é importante você ter quando você vai construir esse tipo de aplicativo é primeiro pensar no teu ICP, a pessoa que é o teu cliente ideal, com base nisso, quais são os problemas que essa pessoa passa, as frustrações que ela vive, entender o ponto A, que é onde ela está, e depois o ponto B, que é onde ela quer chegar, e a partir disso começar a construção da tua oferta, com os entregáveis, aquilo que realmente você vai conseguir fazer, usar, entregar para a pessoa, para que ela consiga sair do ponto A e chegar até o ponto B. Depois, pensar no que pode acontecer no meio do caminho. Então, essa pessoa no meio do caminho pode ter um problema, ela pode não achar determinado botão. Como é que eu consigo fazer com que meu aplicativo, meu serviço, meu produto, ele consiga ter uma usabilidade tão clara que garanta com que a pessoa siga uma série de passos e consiga ter o resultado que ela espera, que ela consiga ter uma certa previsibilidade de uso em todos os meses para conseguir resolver esse problema. E uma dica legal de falar aqui é que quanto mais você lida com problemas que são problemas de manutenção, mais você vai conseguir manter a tua recorrência rodando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ti. Contador, geralmente, é um serviço que a gente paga e a gente não troca de contador. Então, se você tem um modelo de negócio, um aplicativo que funciona como se fosse um contador, em que a pessoa te paga de forma recorrente, e não faz sentido ela cancelar contigo porque ela vai ter algum tipo de perda de dados, ou então tem algum ativo especial importante naquele produto específico, você vai fazer, basicamente, cara, vender esse tipo de coisa. Eu devo sempre vender esse tipo de coisa? Não, não preciso. Por exemplo, esse dia eu estava conversando com um contador e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele faturava mais ou menos R$1 milhão por mês e ele falou para mim o seguinte: Matuta, eu estou faturando muito bem, mas eu não tenho uma máquina de vendas. A maior parte das vendas que eu tenho são vendas que acontecem por meio de indicação. Então eu estou com uma vontade de criar uma máquina de vendas para conseguir ter vendas mais previsíveis. Existe uma diferença muito grande entre você ter previsibilidade nas vendas e você ter um produto recorrente. Geralmente, quando a gente cria aplicativos, a gente quer ter um produto recorrente e não somente vendas previsíveis. Agora, se você consegue ter um fluxo e uma cadência de vender esse produto, que vai ser a próxima parte do que eu vou falar, você consegue não só ter a previsibilidade de ter um produto que tem uma recorrência por ser um aplicativo de
manutenção, ou que segura os dados da pessoa, ou que de alguma forma a pessoa vai querer renovar com você, mas também você vai ter ali uma máquina de vendas para conseguir garantir que o número de vendas todos os meses vai ser assertivo de acordo com a meta que você já definiu muito bem. Então, o ponto principal é entender isso. Então, para conseguir recapitular como fazer uma oferta que funciona muito bem, para a gente conseguir para a máquina de vendas, você tem primeiro o teu cliente ideal, que é a pessoa com quem você vai vender aquele produto, para quem você vai vender, que geralmente é uma pessoa que você pode ajudar de alguma forma, que ela pode te pagar aquele valor que você está querendo cobrar. E o ideal, até uma coisa para você conseguir precificar, é que você seja o mais caro do teu mercado. Tem uma frase do Dan Kennedy que eu gosto muito sobre precificação, que ele fala o seguinte: não existe vantagem competitiva em ser o segundo mais barato do mercado, mas existe em ser o mais caro. Então, se você é o segundo mais barato do teu mercado, você não tem vantagem competitiva para conseguir competir no mesmo mercado que o teu concorrente. Agora, se você já entra com uma solução mais cara no mercado, você consegue ter uma margem significativa para conseguir ajustar todos os pontos do teu produto, contratar as pessoas que precisa contratar, para garantir que no final ali do mês a conta vai fechar e vai fechar muito bem, para que você consiga, mesmo sem investimento externo, crescer consideravelmente. O ideal é que você cobre muito caro mesmo. E a melhor forma de você conseguir vender esse produto mais caro, mesmo que seja um SaaS, um software ou então um serviço, é você levando essa pessoa para uma reunião de vendas para conseguir entender de forma consultiva quais são os problemas que essa pessoa passa no dia a dia e garantir e de forma clara que as novas features, as coisas que você vai adicionar no teu aplicativo, vão ser coisas que realmente essas pessoas elas vão usar. Num quadrante, que aí o meu editor vai colocar na tela aí, entre 4 partes, você vai definir o que dentro da tua oferta tem um valor muito grande para o teu cliente e tem um custo muito grande para se produzir. Se tiver um valor muito alto e um custo muito alto, geralmente eu coloco algum tipo de parceiro para conseguir entregar, porque é algo que é de muito valor para o meu cliente, ele gostaria de ter, e às vezes algum parceiro vai conseguir entregar. Se é algo que vale muito para o meu cliente e custa pouco para mim, então eu faço sempre. Se custa muito pouco para mim, eu sempre vou fazer. Vale muito pouco para o meu cliente, mas custa muito para mim, eu nunca vou fazer, tá? Se por algum motivo vale pouco para o meu cliente e custa pouco para mim também, eu vou pensar, será que faz sentido eu colocar? Será que não faz sentido? Será que é melhor adicionar e nem comunicar? Eu talvez nem faça, eu vou me perguntar se realmente vale a pena fazer. E é legal porque quando você faz esse tipo de reunião de vendas, leva as pessoas para uma reunião para conseguir entender quais são as coisas que ela gostaria de ter no aplicativo, fazendo perguntas como, por exemplo, você é meu cliente ideal hoje. Eu queria entender o que você gostaria de ter aqui num aplicativo para conseguir resolver os problemas que você tem no dia a dia. E a pessoa vai te falar. E essa pesquisa vai te dar uma ideia muito grande de como marketar a parada, de conseguir comunicar aí para o mercado e garantir que vai trazer o tipo de cliente que você gostaria. E além disso, você constrói somente aquilo que o teu cliente vai usar. Porque muitas vezes nós, como empresários, acabamos nos apaixonando pelo produto, que é um problema gigantesco. Porque se a gente se apaixona pelo produto, a gente acaba não se apaixonando pelo cliente, né? A gente deveria ser apaixonado por como o cliente pensa, entender e colocar o cliente como centro, para que a partir disso a gente consiga construir diversas outras soluções para esse mesmo cliente. A gente falou de diversos fundamentos aqui, eu fui só falando aqui para vocês. O importante é você conseguir pensar o que custa pouco para você e vale muito para o cliente, como é que eu consigo cobrar mais caro, levar essas pessoas para reuniões de vendas para conseguir entender o que elas realmente querem, ser centrado no cliente para conseguir garantir que você não vai precisar achar diversos clientes para o teu produto, mas vai construir diversas soluções para o mesmo cliente, para você ter um custo inicial mais baixo e garantir que você vai ter o máximo de margem para conseguir escalar. Maravilha? Então, criar aplicativo com IA é legal? É legal. Só que você construir uma boa oferta com base no teu cliente ideal é melhor ainda. Então, se eu fosse você, eu primeiro pensaria no cliente, depois pensar na oferta, para depois começar a construir alguma coisa com Cloud Code, com Codex, com essas inteligências artificiais, que são maravilhosas, quando você consegue ter usabilidade e que você sabe que existe um product market fit, né? Existe uma junção de produto e mercado que faça sentido, o mercado vai receber muito bem o teu produto. E a pergunta não é o que você consegue construir com IA, é sobre quem vai pagar aquilo que você construiu. Então por isso que o centro de tudo é o cliente. Para finalizar o vídeo, eu vou te fazer um convite especial. Se você quer entender qual que é o gargalo na tua operação, sem venda, sem produto, sem marketing, com o nosso time, para entender se a gente pode te ajudar de alguma forma, o primeiro link da descrição, se você apertar aqui, você consegue clicar no link da descrição, pode preencher para conseguir conversar com a nossa equipe para fazer um diagnóstico da tua operação comercial, tá? Entender, mesmo que você não tenha nada hoje, como é que você consegue construir isso de forma correta do zero. Então, se você quer, vai lá, aperta, manda bala que a gente consegue te ajudar com certeza. Se não conseguir, a gente vai te falar por que a gente não consegue. E também me segue no Instagram. Eu sempre deixo o primeiro link daqui da descrição, o meu Instagram, para você clicar lá e me mandar uma mensagem. Se você vier para esse vídeo, vai lá e fala, eu vim do vídeo da IA. Matuta, cara, odiei o que você falou, não concordo, ou então, Matuta, adorei o que você falou, muito legal, faz mais vídeos sobre esse. Vai lá e manda mensagem que eu vou querer te responder. Lembrando, curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas, se inscreva no canal para receber novas notificações de vídeos e, por último, a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, tchau!